para quem não teve cá na semana passada, o que eu me propus fazer foi partilhar um retiro que tivemos nas semanas anteriores a fazer com o Lee Bryson, que é um professor de meditação que esteve connosco durante 3 semanas, 8 dias ou 9 dias dos quais estivemos em retiro. E é um retiro que faz a integração de 2 tipos de práticas, 2 famílias de práticas que há no budismo. Um lado, a concentração, que é levar a mente a estados de absorção, de tranquilidade, de imperturbabilidade, como ele gosta de chamar, e outro que é, usando essa estabilidade mental, o processo de compreensão da causalidade da experiência que está a emergir. O que eu estou a dizer, estou só a dizer o que é que aconteceu na semana passada, não perdeste nada. Muito obrigado. E eu achei que poderia ser de benefício para quem está a ouvir ter uma noção do que é que se passa nesse retiro, caso nunca tenham ido a um retiro desses, mas mais importante, talvez também entender melhor como é que esses 2 modos de utilizar a meditação, o treino de imperturbabilidade e o treino de insight, de compreensão, como é que uma coisa informa a outra. E para mim tem um enorme benefício, porque estas compreensões que surgem em retiro, por vezes são esquecidas. A pessoa teve aqueles ahás e depois não volta a debruçar-se e a dar espaço a esses ahás, e eles vão para lá para o banco de memória de coisas pouco utilizadas, e é uma pena, porque naqueles momentos de clareza, o ideal é depois a pessoa começar ter a sua vida cada vez mais orientada por esses ahás. Mas se não os recorda, a possibilidade desses momentos de clareza virem a informar o seu dia vai se esvanecer. Então, na semana passada, o insight que eu estava a partilhar foi em relação à impermanência. Ou seja, foi o estar na meditação e a fazer uma prática de metta e ter surgido uma imagem muito forte e que naturalmente, se fosse num outro momento, rapidamente levaria a minha mente todo um percurso por ali afora, mas naquele momento, como há suficiente atenção e o Dharma, o sentido de caminho, está suficientemente presente, foi possível olhar para aquele estado mental, ver, isto é completamente impermanente, isto sobre o qual habitualmente eu concretizo toda a minha volta à volta das minhas fantasias, os meus desejos, os meus quereres. Quando visto por aquilo que foi uma imagem, com um pensamento e toda a fisiologia que acompanha ter uma emoção mais forte, tudo isto é incrivelmente impermanente e esvanecente. Se não for alimentado por mais, literalmente o que eu vi foi a imagem dissolver-se, a expressão fisiológica desaparecer e a mente ficar rapidamente limpinha. Não é assim que acontece no dia-a-dia. No meu dia-a-dia, quando veio uma imagem alta, que tenha um forte hábito associado e seja muito convidativa, a minha mente vai por ali afora e a minha fisiologia reage de acordo e pronto. E assim então a vida vai-se desdobrando de um momento em outro, do que agir naquele momento porque há suficiente tranquilidade, ou seja, a mente não está a pular de uma coisa em outra, poder ver um evento mental, ver, olha, é nisto que eu baseio a minha vida. Eu baseio a minha vida nestas imagens que para aqui surgem, que vêm com estas sensações, ou de prazer, ou de dor, e faço disto quem eu sou. E depois quando a pessoa vê aquilo sobre o qual põe tanto da sua segurança, sentido de identidade, o quão insubstancial é, a mente fica logo muito menos interessada em trazer logo a imagem seguinte. Antes, pelo contrário, curiosamente, a mente volta-se com interesse para o sentido de liberdade que está a surgir, em vez da habitual inebriação ou encanto com perpetuar aquele tipo de percurso de imaginação. E esse foi esse insight, que na verdade foi sim sobre a impermanência dos fenómenos mentais, o quão
curtinhos eles são e depois a sua insubstancialidade, quando na verdade não há tanto ali por trás a não ser a ignorância do quão impermanente eles são. Quando eu não noto que são impermanentes e insubstanciais, pronto, aquilo vira logo assim um filme melhor do que 3D. Mas se houver discernimento, a pessoa, é como estar no cinema e a pessoa está a ficar muito assustada e lembra-se, isto é só um filme, isto é só uma imagem projetada no ecrã. Então foi um bocadinho disso, ok, este é o filme no qual eu tendo a basear a minha existência. Esse reconhecimento de diferença entre a mente prisioneira no sentido de quando ela está ignorante quanto à insubstancialidade, impermanência e também o caráter insatisfatório da fantasia em que está envolvida. E o contraste disso com a mente livre, a mente não estar de todo ilusória, não está a perder-se na ilusão de vem um pensamento e de repente aquilo já é a história da minha vida, a identidade da mente, poder só notar as coisas e não se prender, foi muito útil porque ao longo das próximas meditações, mal a minha mente começava-se a inclinar para a historinha, para a fantasia, notava isso. E é tão giro que fica no corpo a memória de como é que é ser livre. Então fica muito claro, ok, posso ir por aqui, isto é ser prisioneiro e isto é ser livre. E a mente naturalmente inclina-se para o lado de ser livre. Por hábito, sim, o seu hábito é ser prisioneira da sua própria ignorância. E eu não estou a dizer isso com qualquer sentido de julgamento, é simplesmente como uma coisa se desdobra. Mas, havendo uma referência a como é que é ser um pouco mais livre, se há suficiente clareza, tu estás naquela bifurcação, por aqui seria perpetuar a prisão, por aqui é ser livre. E a mente, quando há clareza, é giro vê-la inclinar-se para o lado de ser livre. Mas também é incrível a força do hábito de ser prisioneiro. Ou seja, tipo, ok, sim, ser livre. Pois aquela sensação de à vontade, de bem-estar, a calma que daí advém. Daí aqui a bocadinho, já está outra vez a inclinar-se. Quando eu digo aqui a bocadinho, ok, pode ter sido uma prática, correu muito bem. Próxima prática, parece que a pessoa está na sensação, às vezes, parece que está a começar do zero outra vez. Lá está ali aquilo aos pulos. Ok, então... E é aqui que ajuda a concentração. A pessoa estabiliza primeiro a atenção na respiração. Normalmente, pelo menos comigo, nem sempre é possível trazer logo o discernimento e clareza quando se está envolto em ilusão. Então vai para a respiração, larga a tralha um bocadinho, cria um bocadinho de espaço, limpa um bocadinho de espaço e depois, quando vem a maluquice, a pessoa aí dá-lhe com o insight. Lembras-te, por aí é ficar preso. Lembras-te como é que é ser livre? E aí inclina a mente para o lado de estar mais livre. E há um lado interessante no retiro que eu acho que uma das coisas que eu gosto num retiro é começar a sintonizar nestes processos corpo e mente. A pessoa começa a ter um sentido assim mais intuitivo. O racional ainda não entende, não sabe o que é que está para aqui acontecer, porque o racional é linear, não é? A pessoa pensa uma coisa e pensa outra, vai em linha. Mas há um sentido de nós próprios que é muito mais holístico, que, por exemplo, só o fato de os nossos 5 sentidos estarem ligados ao nosso cérebro límbico diretamente e só depois é que vem a parte do neocórtex, há uma apreensão do que é estar vivo que não passa necessariamente pelo processo cortical, que é direto. Então, e no retiro, porque a pessoa não está tanto no mundo das ideias, é mais fácil aceder a um sentido de nós próprios que é mais holístico e que não está mediado por ter que ter uma justificação racional. E é interessante que a pessoa começa a ter assim um sentido, aquilo que, em inglês é um gut feeling, mas mais presente. A pessoa tem um sentido de si que pode confiar. Então eu estava no retiro, as coisas até estavam a correr bem e a coisa empancou, a mente começa a entrar assim um bocadinho de resistência, de querer se concentrar. E isto já era tipo no dia 6.
E a pessoa que devia estar ali dia 6, se for a cabeça a pensar, dia 6 eu devia estar ali prego a fundo em direção ao despertar. Não há cá, seria fácil aqui a caixa de espíritos entrar em julgamento com a ideia do que é que devia estar a acontecer. E eu acho que no meu dia-a-dia, facilmente, parto logo para o julgamento do que é que devia estar a acontecer, em vez de sintonizar e ouvir e sentir o que é que está a acontecer e poder responder o que é que está a acontecer. Então, a retiro fica muito mais fácil poder ouvir e sentir o que é que está a acontecer e responder de acordo. Então, estou a notar a mente assim, com uma certa relutância. Claro que, ok, há concentração suficiente, mas aquilo não está a ir a sítio nenhum. Então, fui dar um passeio. E eu já conheço isto dos meus retiros solitários, que é dar um passeio e não impor de todo nem para onde é que vou, nem quanto tempo vou, nem necessariamente o que há de acontecer no passeio. Fui passear, não é aquela coisa budista da prática de meditação a andar, que anda 20 passos para a frente, 20 passos para trás, não. Eu saí mesmo fora do programa, fui dar um passeio. Fui ali pelos vales afora e fui dar com um casal de velhotes, mas mesmo agricultores, como eu nem sabia que ainda existia nestas partes assim tão perto de Lisboa, um casal que trabalhou a terra a vida toda, alugou um bocadinho de terra e alugou a terra. E eu em silêncio, o silêncio foi logo para as cucuias, que foi só dizer boa tarde, e eles pararam lá logo de limpar tinham estado a podar um pomar e contaram logo a vida de agricultor. Mas foi muito giro, porque o contraste de ter estado em retiro. Estar em retiro e esta coisa de poder estar a olhar para a mente sem o habitual envolvimento. Que a pessoa leva tão a sério aquilo que pensa, aquilo que sente e faz tudo isto uma identidade. E depois estar a falar com alguém que está completamente imerso no seu filme. E o contraste, havia um enorme sentido de compaixão, porque uma vida muito dura, e uma graça enorme daquela coisa de quem vive com a terra e é muito direto naquilo que fala, mas ao mesmo tempo aquela confusão de estar completamente envolvido nas emoções e nos rancores e o sentido de impotência perante aquilo tudo, que era um bocado que estavam a expressar esta vida de agricultor. Nós só trabalhamos, o nosso prazer é o trabalho e a nossa vida é o trabalho, de manhã até à noite, e depois é dormir porque o corpo está tão exausto, e os dois assim bem dobrados do trabalho rural, e eu ali no meu retirozinho com a comidinha a servir-me na mesa, e que sorte brutal esta existência de poder fazer isto consciente. O que é estar vivo? Que não sou escravo do meu completamente, sou bastante escravo do meu condicionamento, mas não tão escravo a ponto de não ter escolha. Então lá nos despedimos e eu voltei para o retiro assim com um sentido de conexão, se calhar estava a precisar conectar assim com algo mais palpável, e também com um sentido de o enorme benefício que é ter esta oportunidade. Olha aqui. Já estou no dia 8, isto é mesmo no finzinho, já estamos se eu não me engano, até a última, exatamente, é a última prática das 3h30 às 5, não era até às 6 porque tinha uma entrevista às 5. E tem aqui na primeira metade, foi só puramente calminha, estável, num estado assim de alguma concentração com continuidade. Eu escrevo tudo. Depois, quando o sino tocou, aliviei as pernas, porque estava a notar algum desconforto e não queria que isso afetasse a segunda parte da prática. E por acaso, quando a mente está muito estável, é engraçado que mesmo o mexer não faz grande diferença. Dá para sair, dá para mexer as pernas e depois rapidamente voltar a estar concentrado. Quando eu estou a dizer concentrado, quer dizer que não há distração. Não é que eu não esteja a pensar. Se eu ainda estou ali sentado e digo, bom, olha, as pernas, há aqui desconforto e não sei se isto vai ficar uma horinha sem perturbar. Portanto, estou a pensar isso. E depois, pronto, muda as pernas. O que não é
está as pernas, está a doer. Pois é, pá, eu já estou com 50 anos, isto é uma chatice. Não há essa continuidade, é só a perna está a doer e chega. Muda as pernas e como tinha este sentido de olhar, observar os fenómenos físicos e mentais e estar tão ciente de como mudam, da sua impermanência, e estava muito presente, então voltei a mente só para essa observação. Então que isso consiste em estar quietinho, se calhar ainda até com alguma noção da respiração, e ficar atento a quando a mente se desvia, quando ela vai buscar outra coisa. E observar então o que é que ela foi buscar, seja uma sensação, um pensamento, uma memória, um ruído. Nós tínhamos umas moscas fantásticas, umas moscas que eram grandes mestres. Aquilo era assim, a pessoa sentava-se e ou entrava em estados de alguma absorção para parar de notar as moscas, ou então elas iam, estás distraído, porque era impressionante. Cada vez que notava a mosca eu sabia que estava distraído, porque só não estando completamente ou bastante concentrada que não se notava a mosca, de resto a pessoa estava sempre a levar. Não é exagero dizer que eu cheguei a contar, houve uma altura que acabei a minha prática e olhei para o tipo à minha frente, assim ligeiramente para a esquerda, no francês, eu contei 6 moscas, e ele absolutamente imperturbável, e tinha 6 moscas à volta. Enfim, então estava eu a olhar tudo aquilo que a mente, é engraçado que a pessoa está assim quietinha, mas o hábito de querer qualquer coisa, de querer prazer, experiência sensorial, o hábito de querer ser qualquer coisa e o hábito de não querer ser qualquer coisa são fortíssimos. Aquilo está sempre a querer emergir. Quando é só trabalho de concentração, o que a pessoa faz é deita fora, tipo, não interessa, respiração, até aquilo parar. Neste trabalho de notar, de vipassana, o que a pessoa faz é, quando aquilo vai buscar um bocadinho de prazer sensorial, pode ser uma imagem que vem, aquilo está tudo calmo, e a mente vai buscar uma imagenzinha de, sei lá, ou da comida, ou de uma onda, ou o que seja. E a pessoa literalmente, não é vê a imagem surgir, mas vê a sensação toda que acompanha, como a mente encaixa, pronto, aí olha, vê a impermanência, estava calminho, estava tudo, e lá começou a formar-se todo aquele evento mental de imagem, sensação, e quando nota esse observar dessa impermanência que está para ali a acontecer, fica bastante claro, e este era o insight que está aqui a surgir, ia ficando cada vez mais claro como nada disso podia ser aquilo a que eu chamo, ou aquilo a que eu gostaria que fosse eu. O que é que eu estou a querer dizer? Esta é uma noção no budismo difícil e tenho demorado anos e anos a tentar pôr isto em prática. O que é que isto quer dizer na prática? De forma inconsciente, ou seja, não planeada, há uma noção de mim próprio que eu quero que seja agradável. Eu não tendo a construir uma noção de mim próprio que propositadamente é desagradável. Ela às vezes é muito desagradável, mas a noção que eu tenho daquilo que eu quero ser ou que sou é primordialmente uma sensação de qualquer coisa de bom, de agradável, que eu quero que venha a acontecer. Podemos nos chamar ego, podemos chamar o que quiser. Eu nem sei se tem que ser ego. Acho que a vida tende por natureza a querer estar bem e ser feliz. E depois eu construí à volta disso a minha história de como é que há de ser. E há coisas que eu não quero ser, como foi aquele exemplo da vergonha, era muito claro, toda a construção à volta. Eu não quero ser aquele tipo que se sente incapaz, envergonhado, etc. E eu quero ser o tipo que se sente capaz, que as pessoas gostam e adorado. Aprendi isso, ficou no meu software
do que é ser Gonçalo muito cedo. Ali não, e ali sim. Isso ficou muito claro. E depois, tudo aquilo que alimenta o que eu quero, eu vou agarrando. E tudo o que é uma afronta àquilo que eu quero, ou seja, aquilo que eu não quero, vou afastando. E o que fica claro, quando a pessoa começa a notar estes eventos mentais, é que, isto é a matéria com a qual eu construo a minha identidade. São estes pensamentos, são estas vontades, são estas imagens, são este apego a este prazer, é este desagrado. E quando visto só enquanto evento, é tão claro que aquilo nunca poderá trazer a segurança, essencialmente a segurança, o final, assim, the bottom line, como se diz em inglês, o subtexto final, é que esta entidade quer estar segura, quer se sentir segura, amada, protegida, não se quer se sentir insegura, desprotegida, só e vulnerável. Então fica muito claro que aquilo que eu habitualmente tomo como blocos de construção desta entidade que quer estar ser segura, amada, nunca vai ser. Porque nada daquilo é permanente, nada daquilo traz a satisfação duradoura que eu realmente gostava, e que eu sei que eu estou a dizer satisfação duradoura que eu realmente gostava, e nós não fazemos a mínima ideia quando queremos isso. Eu, quando não estou nesse estado, quando estou neste estado aqui, agora, pois, satisfação duradoura. E estou naquela como se não... Eu sei que tudo muda, mas nada. Aqui nas entranhas, isto está completamente à rasca. Sabe que está a morrer, sabe que vai morrer, e está-se a agarrar com unhas e dentes àquilo que lhe possa dar um bocadinho de estabilidade. Só que não há clareza nenhuma que aquilo a que a pessoa se está a agarrar não traz estabilidade, porque é, por natureza, instável. Então lá estou eu a notar, como dizia, isto é uma metáfora de um mestre que eu tive, que ele dizia, tu está a construir o edifício da sua identidade em areia movediça. Põe um tijolo e aquilo já afundou. E põe dois, aquilo está sempre a afundar. E por isso é que é uma trabalheira. Esta coisa de existir com uma identidade pré-definida do que é que eu tenho que ser e como é que as coisas devem ser, não sei se notam, é uma grande canseira, não é? Isto é uma grande canseira. E a pessoa ali, quando está a ver esta observação, fica mesmo claro que grande canseira, porque isto está sempre a desaparecer. Isto está tudo a esvanecer. Tudo aquilo sobre o qual o meu debruço tentando agarrar já foi. No momento em que eu agarrei já não é aquilo que era. Já está a doer. Porque estou a tentar agarrar e a sua natureza é esvanecer-se. Então estou eu nessa a observar que aí vem o Dharma. A vantagem de ter as palestras começam a vir bocadinhos de Dharma. Realmente isto é como uma miragem. Ou seja, as minhas confabulações, os meus conceitos acerca das coisas é só uma ideia do que é que elas são. O que realmente está a acontecer é a vida a mudar a cada instante. Então a coisa parece mesmo que isto é uma miragem, depois há aquela outra, isto é como uma bolinha as 5 metáforas, ver se eu consigo me lembrar de cada uma delas. Eu acho que não pus todas, mas pus aqui. Não pus cada uma delas. Mas há várias metáforas que surgem no budismo, como um relâmpago, como esta vida é como um relâmpago. E eu sei que dito agora, um relâmpago, 50 anos um relâmpago, quando a pessoa vê o quão rápido aquilo a que se está a agarrar desaparece, isto é um relâmpago. E então, quando pomos na história da humanidade, isto mais relâmpago é quando pomos na história do universo, cada uma das nossas vidas é uma coisinha de nada. E é tão bom, tão salutar poder ter isso a ser sentido nas entranhas, não como ideia, mas a pessoa mesmo a ver. Então estou eu a ver, por um lado, a impermanência, a insubstancialidade, a insatisfação da estratégia que habitualmente é utilizada para encontrar alguma estabilidade nesta vida. Isso, assim mesmo, cada vez mais claro, e o esforço maluco que a minha vida habitualmente é a tentar negar esta impermanência,
insubstancialidade. E vem-me assim episódios mesmo absurdos, das mentiras, pequenas mentiras que a pessoa conta para tentar manter uma imagem até perante si próprio, quanto mais até perante os outros, que tipo, não se assume. As discussões malucas em prol de sabe-se lá de quê, que por vezes eu me envolvo, as irritações quando as coisas não estão a ser como eu gostaria. E dou por mim a olhar para as minhas peculiaridades com enorme compaixão, com um sentido de, tipo, grande maluquice, mas não era grande maluquice e este gajo é desprezível, era mesmo assim, com uma enorme, por um lado, ternura com isso tudo e um claro sentido, pá, não há nada a fazer com esta existência senão entregar-me ao despertar. Então veio assim, aparece-me o Buda à minha frente e na minha imaginação eu prosterno-me aos pés do Buda, deito-me assim, peguei nos meus 5 agregados tudo aquilo que eu acho que sou e ofereci. Não há mais nada a fazer com isto tudo senão oferecer isto ao Buda, no sentido de oferecer isto ao despertar. E isso é o sentido no que no budismo chama a ida para refúgio. Tipo, não havia qualquer ilusão de tentar encontrar refúgio em qualquer outra coisa, senão no despertar, senão no estar mesmo ciente quanto à impermanência, a insubstancialidade e a insatisfação das minhas estratégias habituais. E claro, e quando há esse sentido de total entrega, o coração está livre. E é giro o que a mente faz, porque naquele momento de entrega, a coisa, já tive umas vezes, explode. Internamente é como se aquela construção tão apertadinha de identidade explode mesmo, faz... e fica tudo luminoso, há só uma luminosidade que por instantes irradia em todas as direções. Naquele momento não há nada, não há eu, não há meu, há só isso. E claro, e depois a construção começa ali a vir pelos cantinhos e ainda bem, grande experiência. Mas fica do que é que eu escrevi? Ficou, à medida que a pessoa sai desse estado, um sentido de profunda gratidão por ter tido a sorte de encontrar o Dharma, ter havido o Buda, ter havido alguém, de alguma maneira, redescobriu este caminho e que esses ensinamentos foram mantidos vivos e passados de pessoa em pessoa, de ser humano em ser humano, de amigo para com amigo, até chegar a mim. E eu ter tido de estar lá ali e ter ouvido esses ensinamentos e a possibilidade de eles se manifestarem, de eu poder entendê-los na minha própria experiência. Então, um sentido de gratidão para com o Sangha. Então, isso é também uma parte muito importante do sentido de refúgio, de ida para refúgio, de procurar refúgio em companhias despertas, porque é das coisas que mais impacta na nossa vida e é as pessoas a quem nos associamos. O mais importante disto tudo não é ter as experiências, porque experiências mais ou menos místicas, eu tenho a certeza que todos nós já tivemos alguma coisa. O importante é o quanto é que depois estamos dispostos a alinhar o resto da nossa existência coerentes com essas experiências. Sim? Essa é que faz toda a diferença, porque ter experiências místicas per si é muito bonito para adornar o ego, mais uma coisa que eu possuo, uma experiência. O quanto é que depois nos disponibilizamos a nos transformarmos à luz desses momentos de clareza é que eu acho que faz toda a diferença. Por isso é de enorme benefício para mim ter a oportunidade de partilhar convosco esses insights e relembrar-me, ok, pois é, aquilo aconteceu, aquilo foi visto com alguma clareza. Bem, então ficamos por aqui.
Sadhu, sadhu, sadhu. Uma boa passagem de ano e uma excelente entrada de 2016.